Assim como existem documentos históricos comprovando a chegada de Cabral ao Brasil, que os mongóis atacaram a Europa ou que os hititas entraram em guerra com os egípcios, nós temos toneladas de evidências da ressurreição do Senhor Jesus. Primeiramente, começaremos com os chamados fatos mínimos. A morte. Jesus foi condenado à pena máxima do Império Romano, a execução por crucificação. Ele foi primeiramente açoitado, espancado, chicoteado, dilacerado. Teve os pelos da barba puxados, foi cuspido, agredido por todos. Até ser crucificado. Tudo isso, nu. Não lhe deram água, mas vinagre. E ainda assim, lhe perfuraram o lado para confirmar sua morte. Há vários relatos históricos comprovando a morte de Jesus, como Tácito, Joséfo, Luciano de Samosata, Marabar Serapião, o Ossuário de Gelionana e até mesmo o Talmude. Isso prova que Jesus realmente morreu e não sobreviveu à poderosa forma de tortura romana. O segundo fato é o sepultamento. Se Jesus tivesse sido deixado na cruz ou jogado numa vala, a controvérsia envolvendo o túmulo vazio nunca teria existido. As afirmações dos evangelhos sobre um sepultamento, em vez do corpo ter sido deixado na cruz ou jogado em uma vala comum, o destino típico de um criminoso, são consideradas historicamente prováveis porque a localização e o proprietário do túmulo, um membro do conselho judaico, o Sinédrio, eram conhecidos tanto pelos cristãos quanto por seus oponentes judeus. Este túmulo era de José de Arimateia, um discípulo de Jesus. Era um túmulo novo. A conspiração judaica de que os apóstolos roubaram o corpo é mencionada em Mateus 28 e é repetida no Talmud e no Toledot Yeshu. Se o corpo ainda estivesse lá, nenhuma explicação para sua ausência seria necessária. A fé na ressurreição foi pregada em Jerusalém, a própria cidade onde os eventos ocorreram, apenas algumas semanas após a crucificação. Essa proclamação não teria sobrevivido se as autoridades romanas ou judaicas tivessem simplesmente apresentado o corpo. Nem romanos, nem judeus tinham o corpo de Jesus para provar que ele não havia ressuscitado. Os quatro fatos juntos são: crucificação e morte, enterro, o túmulo vazio e os discípulos realmente acreditavam ter visto Jesus ressuscitado. Não era alucinação, Jesus era real. Eles tocaram nele, ouviram ele e ele comia com eles. Jesus ficou na terra após a ressurreição 40 dias, mais de um mês pregando e fazendo milagres, tempo suficiente para milhares de pessoas o verem ou crerem que ele é de fato o Messias. Ele ainda ascendeu aos céus fisicamente à vista de seus seguidores e os abençoou. Estes foram os fatos mínimos. Agora veremos registros documentais e evidências arqueológicas da ressurreição de Jesus Cristo. Começaremos com as evidências textuais e manuscritas. O manuscrito mais antigo que menciona a ressurreição é o papiro P66, do segundo ou terceiro século, contém João 20, 27 a 31, tornando-o o mais antigo manuscrito do Evangelho que sobreviveu a partir deste, testemunhando a ressurreição de Jesus. Mateus e João foram escritos por testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, e os outros dois autores obtiveram suas informações de testemunhas oculares, Marcos de Pedro e Lucas de uma investigação minuciosa, incluindo entrevistas com diversas testemunhas oculares, Lucas 1, 1-4. De acordo com as pesquisas mais recentes, todos esses evangelhos foram escritos entre 45 e 65 d.C. Os manuscritos mais antigos dos evangelhos que sobreviveram datam do século II. Embora o papiro P52 seja o fragmento de manuscrito do Novo Testamento mais antigo que sobreviveu, o papiro P66, século II ou III, é o manuscrito mais antigo que preserva uma seção que testemunha a ressurreição de Jesus. Flávio Joséfo, um famoso historiador judeu, também escreveu sobre a ressurreição e a crucificação de Jesus. Ele escreveu uma famosa passagem que, em sua forma grega, foi alterada por um escriba cristão de uma maneira que todos os estudiosos, cristãos e não cristãos, reconhecem, incluindo elementos que um judeu como Joséfo jamais teria escrito. No entanto, uma versão em árabe sem essas adições pró-cristãs foi descoberta na década de 1970. Ela diz: naquele tempo havia um homem sábio chamado Jesus. Ele era virtuoso e tinha fama de ser correto. Muitos judeus e outras nações se tornaram seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte.
Mas aqueles que o haviam seguido não o abandonaram. Eles contaram que Jesus lhes apareceu 3 dias depois de sua crucificação e que estava vivo. Tácito escreveu sobre a tentativa de Nero de desviar a culpa para os cristãos quando foi acusado de iniciar o grande incêndio de Roma. Consequentemente, para se livrar da notícia, Nero atribuiu a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristãos pelo povo. Cristo, de quem o nome se originou, sofreu a pena capital durante o reinado de Tibério pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos, e uma superstição perniciosa, assim contida por ora, irrompeu novamente não só na Judéia, a primeira fonte do mal, mas também em Roma. A expressão superstição mais perniciosa provavelmente se refere, de forma velada, à crença dos primeiros discípulos de que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Também temos os relatos céticos e anticristãos de Porfírio e Celso. Celso escreveu por volta de 170 a 180 d.C., mas estava reagindo a uma tradição que já estava bem estabelecida, a ressurreição. O conhecimento detalhado que Celso tinha das alegações cristãs, o túmulo vazio, as aparições aos discípulos, a alegação de uma ressurreição física, mostra que essas não eram lendas tardias que se desenvolveram séculos depois. Sua polêmica demonstra que, em meados do século II, a narrativa central da ressurreição já era suficientemente difundida e consistente para ser alvo de um ataque filosófico sistemático. Celso basicamente repetiu as mesmas alegações judaicas: os discípulos roubaram o corpo e as mulheres foram as primeiras testemunhas. Ele questionava o porquê dos romanos ou homens de alto escalão não serem testemunhas do evento. Curiosamente, na mesma época já havia sido escrito o Apócrifo de Pedro, dizendo que tanto as autoridades romanas quanto judaicas viram o Cristo ressuscitado. Craig Evans argumenta que o Evangelho de Pedro foi escrito para combater as polêmicas anticristãs daquela época, como as encontradas em A Verdadeira Doutrina de Celso. Porfírio, que viveu entre 234 a 305 d.C., foi um filósofo neoplatônico e discípulo de Plotino, apresentou o que muitos historiadores consideram o ataque pagão mais formidável intelectualmente ao cristianismo. Enquanto as críticas de Celso eram frequentemente viscerais e repletas de escárnio, as de Porfírio eram analíticas, baseadas na crítica textual e mais rigorosas. Sua obra, Contra os Cristãos, foi tão impactante que o governo romano acabou ordenando sua queima. Em relação à ressurreição, Porfírio concentrou-se em duas áreas principais: a suposta falta de confiabilidade das testemunhas e o suposto absurdo lógico de um retorno físico. O argumento mais famoso de Porfírio contra a ressurreição é uma crítica estratégica às escolhas de Jesus. Ele argumentava que, se Jesus realmente tivesse ressuscitado para provar sua divindade, teria cometido um enorme erro tático. Porfírio questionou por que Jesus apareceu apenas para alguns seguidores que ele chamou de insignificantes e mulheres histéricas, como Maria Madalena. Ele argumentou que se Jesus quisesse converter o mundo e acabar com a descrença, deveria ter aparecido ao Senado romano, a Pôncio Pilatos ou ao sumo sacerdote. Ao aparecer apenas em particular para seus amigos, Jesus, na cabeça dele, se comportou como um fantasma ou uma fraude em vez de um Deus. Os argumentos de Porfírio já haviam sido refutados pelo Apócrifo de Pedro e pelos demais apologetas cristãos da época. Agora que já apontamos os fatos mínimos e as evidências textuais da ressurreição, vamos para as evidências físicas, a arqueologia. A primeira evidência é o Santo Sepulcro. Este é o lugar onde as melhores evidências de ser o lugar onde Jesus foi sepultado e crucificado, mas que mudou muito ao longo dos séculos. Escavações revelaram que ela está localizada em uma área que outrora foi um cemitério judaico em uma antiga pedreira de calcário fora dos muros de Jerusalém, no primeiro século. Isso está de acordo com a descrição bíblica do túmulo onde Jesus foi depositado, situado fora dos muros da cidade, Mateus 27, 39, Hebreus 13, 12. No século seguinte à morte de Jesus, o túmulo provavelmente foi venerado pelos fiéis como um local de oração. No século II, após a revolta judaica de 133.135 d.C., o imperador Adriano sepultou o túmulo de Jesus com aterro e construiu uma grande plataforma sobre ele, na qual ergueu um templo dedicado a Júpiter e Vênus, ou seja, o túmulo de Jesus foi profanado. No século IV, o imperador Constantino ordenou a demolição do templo pagão.
Conforme os trabalhadores escavavam o aterro, descobriram o túmulo. Constantino mandou preservar o túmulo e construir uma igreja sobre o local. Nos séculos subsequentes, a igreja foi destruída ou danificada 2 vezes, mas reconstruída em ambas as ocasiões, incluindo uma reconstrução medieval completa pelos Cruzados em 1149, que é essencialmente a igreja que ali se encontra atualmente. Em 2016, foram realizadas restaurações para reforçar a edícula, o santuário que circunda os restos do antigo túmulo. Os trabalhadores removeram a laje de calcário que cobria o leito tumular do túmulo pela primeira vez em quase 500 anos. Uma análise da argamassa da estrutura que circunda o túmulo confirmou que ela foi construída em meados do século IV e reconstruída na Idade Média, confirmando assim a antiga história escrita do local. Os restos do túmulo do século I, circundados pela edícula na Igreja do Santo Sepulcro, são os candidatos mais promissores, com as evidências mais antigas que corroboram sua autenticidade como o túmulo de Jesus. A segunda evidência é a inscrição de Nazaré. Ela é uma placa de mármore contendo um édito do imperador Cláudio, mencionado em Atos, que impõe a pena de morte a qualquer pessoa que roubar os corpos de túmulos selados, como o tipo de túmulo em que Jesus foi sepultado. Este artefato tem sido estudado há quase 100 anos, desde que foi publicado pela primeira vez pelo estudioso francês Frans Cumont, em 1930. A inscrição, escrita em grego, provavelmente data do reinado de Cláudio, 41 a 54, e parece ser dirigida a um público judeu. Embora fosse comum na antiguidade que ladrões de túmulos saqueassem sepulturas para roubar objetos de valor, eles nunca levavam os corpos. Que situação histórica levaria César a sentir a necessidade de fazer tal pronunciamento? Com certeza a superstição perniciosa que os cristãos proclamavam. A Bíblia registra que os líderes judeus espalharam deliberadamente a mentira de que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo para explicar o fato de a tumba estar vazia após a ressurreição de Jesus. Esse relato provavelmente chegou ao imperador romano por meio de seu amigo íntimo, o rei Herodes Agripa I. A nova seita nazarena provavelmente era vista por Cláudio como um movimento perigoso e anti-romano. Em 2020, um novo estudo foi publicado sobre a inscrição, e a análise isotópica indicou que a placa de mármore provavelmente veio da ilha grega de Kos, que inclusive é mencionada em Atos numa das viagens de Paulo junto com Rhodes. Os autores do estudo sugeriram um contexto histórico diferente para a inscrição, que ela teria sido emitida por Augusto em resposta a um evento descrito em um poema antigo, no qual o povo de Kos teria invadido o túmulo do tirano governante Nícias e profanado seu cadáver. Em primeiro lugar, não é surpreendente que o mármore tenha vindo de Kos, já que quase todo o mármore no antigo Israel era importado devido à falta de fontes locais. Além disso, existe uma estreita ligação histórica entre a ilha de Kos e a Galileia. Tanto Herodes, o Grande, quanto Herodes Antipas são mencionados em inscrições em sua homenagem na ilha de Kos, sugerindo laços políticos e comerciais entre os dois lugares. Finalmente, como aponta o Dr. Clyde Billington, o contexto histórico recentemente sugerido é especulativo e sem fundamento, visto que não há evidências da suposta ira de Augusto contra o povo de Kos. Ele não é mencionado no poema e a inscrição de Nazaré não menciona a profanação de corpos, apenas a transferência de cadáveres para outros locais com o intuito de perpetrar uma fraude. Após estudar a fundo a inscrição de Nazaré, o Dr. Billington conclui: o contexto da inscrição de Nazaré demonstra claramente que ela foi escrita para judeus e não para gentios, e que foi quase certamente emitida por Cláudio em resposta à história da ressurreição de Jesus de Nazaré, rei dos judeus. A inscrição diz: Édito de César. É minha decisão referente a sepulturas e túmulos, quem quer que os tenham construído para as observâncias religiosas de pais, filhos ou membros da família, que estes permanecem intactos para sempre. Mas se alguém alegar legalmente que outra pessoa destruiu, ou de qualquer forma removeu aqueles que foram sepultados, ou os removeu com intenção perversa para outros lugares, cometendo um crime contra eles, ou removeu as pedras que selavam os sepulcros, ordeno que seja criado um tribunal judicial, assim como se faz com relação aos deuses nas observâncias religiosas humanas. Com muito mais razão será obrigatório tratar com honra aqueles que foram sepultados. É absolutamente proibido permitir que alguém os remova. Mas se alguém o fizer,
Desejo que esse violador sofra pena capital sob o título de profanador de túmulos. O indivíduo, além de morto, ganhava um título. A última é grande evidência, embora debatida, é o Sudário de Turim. O Sudário de Turim é um famoso pano funerário de linho que apresenta a imagem negativa de um homem crucificado. Embora alguns tenham sugerido que se trata de uma engenhosa falsificação medieval, nenhuma explicação convincente para sua criação foi apresentada. A imagem não foi pintada no tecido, pois a representação do corpo encontra-se apenas em algumas fibras da superfície, e não em toda a extensão dos fios, como seria de esperar se fosse uma criação artística. Um infame teste de radiocarbono de 1988, que datou o sudário da Idade Média, foi realizado numa área do tecido que havia sido reparada nessa época e continha fibras de algodão que não foram encontradas em nenhuma outra parte do sudário. Além disso, inúmeros testes científicos revelaram que o artefato é, de fato, um antigo sudário funerário. A ausência de lignina, uma substância química que desaparece com o tempo do linho, sugere que o tecido é de origem antiga. Resíduos de um tipo raro de calcário chamado aragonita, comum em Jerusalém, foram descobertos perto da base da imagem. Um estudo recente publicado na revista científica PLOS ONE analisou o sudário e descobriu nanopartículas de sangue, que são encontradas no sangue de vítimas de tortura, mas não são tipicamente encontradas em uma pessoa normal. Em 2022, um novo estudo do Instituto de Cristalografia do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália concluiu que o sudário data do primeiro século. Os pesquisadores utilizaram um método chamado espalhamento de raios-x em ângulo amplo, que mede a degradação estrutural devido ao envelhecimento natural da celulose que compõe as fibras dos fios de linho. Além disso, há pólen de flores que só há em Jerusalém encontrados no sudário. Há a possibilidade de ser de origem indiana. José de Arimateia era um homem rico do Sinédrio, então seria de se esperar que ele tivesse grana suficiente para ter uma mortalha de fora. Alguns pesquisadores sugerem que o próprio tecido, o linho, pode ter sido fabricado na Índia. No primeiro século, a Índia era líder mundial na produção têxtil de alta qualidade. Se o linho foi tecido lá, o DNA dos trabalhadores teria sido incorporado às fibras desde o início. Sim, há DNA do subcontinente indiano na mortalha. Isso indica que o sudário pode ter viajado da Índia à Judéia e, consequentemente, José o comprou. Curiosamente, a palavra grega usada nos evangelhos para o sudário é síndon. Alguns etimologistas argumentam que essa palavra deriva da Índia ou de Sindhu, o rio Indo, sugerindo artefalinho fino era sinônimo de tecido indiano no mundo antigo. Diante dessas evidências, parece que o sudário de Turim é um sudário funerário autêntico de um homem crucificado em algum momento da era romana, Jesus Cristo. Trata-se de um artefato importante que contribui para nossa compreensão da crucificação romana e confirma detalhes bíblicos sobre a execução de Jesus, evidências de tortura, perfurações de pregos nas mãos e nos pés e sangue proveniente de um ferimento significativo na lateral. Todos esses fatos e evidências são provas ou pistas de que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, sendo sua ressurreição o maior evento histórico da humanidade. Quem afirma que é mito, primeiro precisa estudar, depois, refutar se for capaz. Cristo vive!